Começa agora mais um podcast com a marca Gonçalves Cordeiro. Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Mais um podcast começando e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu amo muito, que é sobre como funciona o nosso cérebro e através dele as nossas emoções são guiadas também. Então você já se percebeu como uma pessoa mais ansiosa? Uma pessoa que gosta de trabalhar em grupo, gosta de trabalhar mais sozinho? Como que é a sua vida? Ela pode dizer muito sobre você e às vezes você nem tá sabendo que é assim. É hoje que a gente vai descobrir isso. Por isso o quadro Abra Seu Coração. Com ele, que já esteve aqui antes, Carlos Campelo. Eu até fiz um resumo aqui de tudo que eu vou falar, né? Porque ele é especialista em neurociência comportamental, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Escritor, livros aqui e também maratonista. Acabou de voltar de uma mega maratona. Vai contar pra gente também. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Dani. Grande satisfação estar aqui com você e com todos os teus telespectadores, ouvintes aqui do DRCast. A satisfação vai ser nossa, já está sendo minha, mas vai ser de todo mundo, em ter melhorias na vida, porque o que vai ser falado aqui hoje vai ajudar em todos os relacionamentos, na profissão, em casa, com os filhos, com todo mundo, né? Nossa, é tudo, né? É tudo, né, Dani? Em princípio, eu te agradeço porque dentro do meu propósito de vida, eu tenho como meta iluminar caminhos. Então, toda oportunidade que eu tenho de prover esse meu propósito, eu fico super feliz porque eu vou estar realizando aquilo que é o meu sonho de iluminar caminho das pessoas, que elas possam encontrar o seu caminho. E é um caminho bem de amor, porque assim, às vezes a gente leva um tempão para aprender e aí a gente tenta resumir todo esse aprendizado, dar mastigadinho para as pessoas. E você aí tem tanta experiência com tantas coisas e vai contar pelo menos um pouquinho pra gente. Conto hoje. Sim. Depois a gente convida para contar sobre Pode usar e abusar. 8 preferências cerebrais. Quando a gente fala de preferências cerebrais, o que quer dizer isso? Vamos assim partir então do princípio, tá? Primeiro, o nosso cérebro, ele é composto para que a gente se relacione. O eu só existe a partir da presença do outro. Sem o outro, não existe a minha personalidade, não existe a minha personificação no mundo. Dentro disso, existem formas de a gente interagir com o mundo e formas que a gente coloca como preferências. E foi mapeado no cérebro as 8 principais, isso usando das mais variadas culturas, regiões do mundo. Foram feitas pesquisas e sintetizadas nessas 8 preferências. Eu posso aqui citar as 8 para vocês e a gente vai falando de cada uma. Não, tá? Vamos falando de cada uma. Vamos criando a expectativa em todo mundo. Tipo, primeira, segunda. São 8, então. São 8 preferências. Elas vão determinar, na maioria das vezes, o meu comportamento, como é que eu lido com determinada situação, como é que eu ajo perante um desafio, como que eu resolvo algum problema, como que eu atuo dentro da minha empresa, como que eu atuo dentro de um grupo. Então, ela vai norteando. Inclusive, você falou na abertura, ela pode até me ajudar a definir a profissão dos meus sonhos, aquela que eu vou trabalhar com satisfação. Olha que legal, isso é muito bom porque assim, quando o estudante está saindo ali do terceiro ano e tudo mais, fica naquela dúvida, às vezes está sendo condicionado pelos pais, pelos amigos e pensa assim, pô, será que é isso mesmo que eu quero? E fazer um teste? Tem um teste para saber? Tem vários testes, né? E isso que você acabou de falar é uma grande verdade, que muitas vezes os próprios pais, eles colocam as frustrações deles, os traumas, as não realizações, os medos deles, de não ter feito alguma coisa, nos filhos. Oh, meu Deus do céu. É uma pressão muito grande, né? Imagina, para criança, para adolescente, O que você prefere? A pergunta é, você prefere o teu filho realizando aquilo que você quer ou o teu filho sendo feliz realizando aquilo que ele quer? Exato. Olha aí, não tem egoísmo nessa pergunta. Exato, né? Então, só que para a pessoa chegar nesse ponto, ela vai ter que fazer uma avaliação muito profunda dela. Colocar alguns dedos nas feridas. E colocar dedos nas feridas, todos nós sabemos que dói.
É inevitável. Mas também tem um jargão que a gente usa, né? A dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. Exato. Só que eu não falo só colocar o dedo na ferida. Esse dedinho que tá na ferida, ele tem um remedinho na hora que você mexe ali, né? A intenção é curá-lo, não é um dedo na ferida pra machucar mais. Não. É pra resolver. Pra resolver. Mas muitas vezes, para resolver isso, você vai doer. Vamos dar um exemplo metafórico, tá? Vamos dizer que você trabalha, ou alguém trabalha numa empresa e é responsável por limpar o corredor, e todo dia no corredor tem uma poça d'água. Né? Passar o band-aid, passar o remedinho e tudo mais, é eu passar o pano, passar o rodo e secar aquela poça d'água. Eu não estou resolvendo o problema, estou amenizando. Isso. Resolver o problema, eu vou ter que mexer lá onde que está a goteira. E onde está a goteira, muitas vezes eu vou ter que quebrar para reconstruir um novo cano, uma nova torneira, aquilo que está ocasionando os pingos, né? E eu resolvo o problema. Então, essa dor que eu falo, que muitas vezes a gente tem que destruir algumas coisas. E não necessariamente é uma coisa muito impactante, é muito estressante. Algumas vezes é destruir crenças, né? É de construir algumas coisas que a gente coloca na cabeça. Nossa, é um processo muito doloroso. E aí, isso que é a dor. Né? Essa é a dor de falar assim, poxa, eu passei uma vida inteira evitando chupar manga e tomar leite porque morria. E agora eu descobri que é uma vitamina deliciosa e não acontece nada. Ai, gente, pior que é verdade isso daí do processo. E tem gente que tenta anular, depois eu resolvo. Isso aconteceu com 20 anos e às vezes está reproduzindo e passando para os filhos. E agora para os netos também, já está com 40, 50, agora 80, 90 e está lá, com o mesmo problema que uma hora vai se resolver. E, Dani, dentro da neurociência já está comprovado que muitos dos nossos recursos positivos e não tão positivos, a gente repassa para os nossos filhos, netos, pelo gene, tá? Olha. Então já vem, inclusive, conhecimento. Não tem alguma coisa assim que talvez você já tenha acontecido com você e aparenta um problema, você nunca viu esse problema, você resolve rápido, ou vem na sua cabeça uma solução que você não sabe de onde que veio isso, vem dos nossos antepassados. Gente, tinha que ter umas pessoas então proibidas de reproduzirem, né? Não vou citar nomes, mas tinha. Existem. Vamos lá para a primeira, então, preferência cerebral. Então, vamos lá. Vamos primeiro separar o cérebro em 4 partes, tá? Nós temos o lado direito, o nosso lado esquerdo, que a gente chama de hemisférios, tá? Normalmente, 95% da população é destra. Porque tem essa questão, né? Destra é o que usa o braço direito, né? O lado direito do corpo. Então, para essas pessoas, o cérebro esquerdo, ele é mais intelectualizado, ele é mais exato, ele é mais matemático. E o hemisfério direito, ele é mais intuitivo, ele é mais criativo, ele é mais artístico, imaginativo. Então a gente já começa separando esses dois hemisférios. Depois nós temos, como o ser humano, nós separamos o hemisfério superior e o inferior. O superior é o que tem o nosso córtex cerebral, a gente ainda não está nas 8 divisões, tá? Nós estamos montando a estrutura para encontrar as 8 divisões. Nós temos o nosso córtex, que é o que faz a gente raciocinar, pensar, tudo mais, né? Que é o nosso lado mais intelectualizado, racional. E o cérebro inferior, que é o mais emocional, que é o cérebro emocionado, tá? O cérebro emocionado. Eu vi você falando alguma coisa sobre isso, né? E vai ter assunto sobre isso. Não perca. Que é o cérebro mais emocionado. Então nós temos os dois lados. Por que eu falei do destro? É porque se for canhoto, é o contrário do que eu tô falando, tá? Tudo que eu falar aqui pro destro, o canhoto é o contrário. O direito e o esquerdo, não o superior e o inferior, tá? O superior e o inferior é para todo ser humano. Tá? Então, o tempo, por exemplo, de comunicação entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo na parte superior é de 0,14 milissegundos. E o tempo de comunicação entre o cérebro direito e o cérebro inferior e o cérebro esquerdo pelo plano inferior é de 0,03 milissegundos. Isso aqui é só um breve resumo, tá? Então, por exemplo, a pessoa que é muito emocional, o tempo de comunicação entre a intuição e a lógica é muito rápido. Então ela vai reagir rapidamente. É o tipo de pessoa assim, bateu, levou. Nem pensa.
Falou uma coisa que não gostou, já dá uma resposta, né? Ela tem aquela preferência de usar o lado inferior do cérebro. A flor da pele, né? Sendo mais gentil. E o lado superior são as pessoas que demoram mais um pouquinho, pode 0,03 milissegundos para 0,014 milissegundos. Esse tempinho a mais, que é do cérebro superior, que é aquele que vai pensar, que vai analisar, é o melhor momento. O que eu vou ganhar? Eu vou perder alguma coisa se eu falar, se eu agir nesse momento, né? Então ele vai pensar, então ele vai demorar um pouquinho mais para responder, né? É o mais adequado? É o que a gente pede, o equilíbrio, né? Então, muitas vezes o pessoal fala assim, conta até 10, respira. Isso. Sabe para que é isso? É para passar essa emoção das pessoas que são emocionais, que usam o plano emocional, para passar esse prazo do bateu, levou, né? Levou para respirar, para deixar o cérebro superior também entrar em ação, para aí ela fazer uma análise mais completa do que vai fazer ou não vai fazer. Entendi. Né? Eu tenho o meu tempo. Sabe qual que é o meu tempo? 15 minutos. Juro para você. Eu já cronometrei isso. Se eu deixo a minha parte emocional me levar, né? E eu já quero na hora fazer. Nós somos seres humanos, nós estamos aqui para aprimorar, né? E dado o momento, se eu não estou bem e eu estou nesse plano, bateu, levou, eu espero 15 minutos antes de eu bater. Vamos dizer o seguinte. Entendi. Igualzinho eu preciso esperar 15 anos. 15 anos, assim, é o suficiente. Vai dar certo, funciona, não vai ter o levou. Olha, pela astrologia tem muito legal. Tem gente que é assim, é 0,01 milissegundos, tem a gente assim, a vida eterna. A vida eterna. E as próximas, se tiver ainda. Mais ou menos por aí que funciona, Dani Rosa. Então tem isso. Aí dentro dessas 4 partes que a gente criou agora, o direito, o esquerdo, o superior e o inferior, sobraram 4 partes, nós temos aí as 8 divisões. Você quer começar por qual? Não tem... Superior, vai lá, escolhe aí. Superior, direito... Superior, direito e esquerdo. Direito. Direito, então tá. No superior direito, nós temos as pessoas que são estrategistas. São aquelas pessoas que pensam mais no futuro. São aquelas pessoas que você passa alguma coisa, ela já está manipulando, trabalhando na cabeça dela. Como que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Como que ela vai fazer? Do tipo, ela vai tirar umas férias na praia, ela já sabe que ela vai fazer um vídeo. Ela já prepara o vídeo de saída. Eu tô falando de você mesmo. Ela já prepara o vídeo aqui para saber que ela vai complementar esse vídeo lá na praia. Eu vi seus vídeos. Quando eu tô conversando com um cliente, ele fala assim, eu tenho uma ideia de fazer uma montagem de um vídeo assim, assado. Parece que dá um pane, ele fica falando aqui, ó, e eu começo, já montei, fiz o roteiro do vídeo. Eu sou muito assim. Tá. Exatamente. São os estrategistas. Já vai montando estratégia, por onde vai fazer, como quer fazer. Muito isso. Então, pensam rápido. Tá? São pessoas que pensam muito rápido. E tudo tem um lado bom e um lado não tão bom. Né? Porque como eles estão muito no futuro, eles voam. Muito ansiosos. Não ficam com os pés no chão. Não sabe. Aí quando você fala assim, tá, jovem, você quer ir pra Lua, mas você tem dinheiro pra comprar um foguete? Não tem. Como é que você quer ir pra Lua? Não, mas eu vou pra Lua. Não, então tem que ter os pés no chão. Então tudo tem os seus lados bons e os lados não tão bons. Então a questão é a gente entender, olhar e perceber como que a gente pode agir de a forma melhor. Mas tem como ser tudo isso que você falou e ser pé no chão? Tem, né? Porque eu me acho muito pé no chão. Porque nós temos traços dos 8. Entendi. Nós temos a preferência por agir em um. A ideia é nós fazermos atividades para começar aqueles, vamos dizer, dos 8 eu tenho um que eu tenho mais propensão, né, tenho mais preferência, e tem o 8º que eu tenho menos. Então a gente tem que fazer metas para começar a fazer esse 8º crescer. A mudar isso. Para procurar o equilíbrio. A ideia é a gente ter um plano de usar todo o cérebro. Não tem aquela história que se a gente usasse 100% do cérebro, a gente ia mover montanhas. Nós temos, Dani, nós temos condições de usar 100% do cérebro. Não vou dizer mover montanhas, mas nós temos. Acontece que a gente tem preferência de usar 1/8 desse cérebro, que dá em mais ou menos em 12,5%. Né? Que é a nossa preferência, que é a nossa zona de conforto, onde a gente se sente melhor, onde a gente domina mais, né? E onde também pode ocasionar
aproximação e desaproximação de pessoas, se as pessoas não tiverem essa percepção, este conhecimento. Bem, a gente só falou do primeiro até agora. Tá, então vamos pro segundo, para ficar em ordem Tá. aqui bonitinho. No segundo, também no superior direito, nós temos os criativos. Os criativos. Ok, que tá no mesmo... Tá No assim. mesmo quadrante, superior direito. Aham. Tá? Os criativos, eles já vão criar cenários, eles já vão imaginar o projeto pronto, a estrutura pronta, que cor vai usar, onde vai ser, qual locação vai ser, que tipo de material vai ser usado. Ele já começa a criar. Já viu um diretor de artes, quando ele vai montar uma novela, ele já imagina todo o cenário, todos os detalhes do cenário. Já está na cabeça dele. E para ele é muito fácil fazer aquilo. Inclusive, ele não consegue entender como que uma pessoa não consegue enxergar aquilo lá. E tem pessoas que não vão porque não tem esse traço de preferência cerebral. Porque ativa um ponto do cérebro que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas. Então, o criativo, ele vai gostar de inovação. Ele vai gostar de mudanças, ele não vai querer sempre a mesma coisa, ele vai querer sempre ter alguma novidade, sempre acrescentar alguma coisa, sempre experienciar coisas novas, né? É bom por um lado, porque isso inova, isso sai da mesmice, né? Por outro lado, por conta de ele ser muito criativo, dificilmente ele vai ter a ideia, ele vai colocar a ideia, mas para ele continuar motivado, ele já tem que partir para outra. Ele vai ter que pegar alguém que execute aquela ideia. Entendi. Entendeu? Ele não vai ficar focado em destrinchar aquilo e colocar aquilo e construir aquilo. O negócio dele é ter ideia. Ele é criativo. Nossa, meu. Por isso que a união desses 8, né, ou dentro de você, ou você ter uma equipe que tenha essas preferências, é a melhor forma de você conseguir resultados muito mais satisfatórios, realistas e rápidos. E são 2 em cada... São 2 em cada quadrante, né? Entendi. São 2 em cada quadrante. Então, esse fechou... O superior direito. O superior direito. Quer ir para qual agora? Pro superior esquerdo. Pro superior esquerdo. Continua naquela parte do superior, lembra que é na parte do intelectual, naquela parte do racional, onde certo. A comunicação entre o direito e o esquerdo ela é um pouquinho mais lenta, então são pessoas que raciocinam mais, esperam um pouco mais para dar uma resposta, para dar uma atitude, porque eles vivem muito no plano mental, sabe? O superior esquerdo, nós vamos ter ali os analistas. São aquelas pessoas que gostam dos mínimos detalhes. Eles vão perfeccionistas. Eles vão querer destrinchar aquele número. Não vai falar assim, olha, a inflação está a 1,05%. Ele vai querer destrinchar. O que foi que ocasionou esse 1,005? Até esqueci. Essa inflação. Essa você inflação. não é o perfeccionista. Ou é? Você não é, né? Vou te falar e depois eu quero ver a tua percepção em relação a mim. Tá bom. Então ele vai destrinchar, ele vai querer todos os detalhes, ele vai procurar detalhes. Ele não vai ficar contente só com um número pronto, seco e feito. Ele vai destrinchar. Vamos ter uma fórmula matemática, ele vai querer destrinchar aquela fórmula matemática. Ele vai procurar todos os detalhes, né? Então é uma pessoa extremamente detalhista, é uma pessoa extremamente racional, intelectual, e aí é dado assim, é um cara inteligente. Mas nessa questão realmente é inteligente. Todos são inteligentes, todos têm a sua inteligência pela sua preferência, mas ele tem aquela inteligência mais matemática, mais racional, mais intelectual, né? Porque o criativo estrategiza, ele é mais intuitivo. Muitas vezes ele não sabe explicar por que ele imaginou que a cor daquele cenário tinha que ser amarelo, né? Ou já o analista, ele vai analisar que a cor tem que ser amarelo porque a câmera que vai filmar, que vai tirar aquela foto, a pessoa que vai estar vestida vai ter um contraste, ele vai pegar todos os detalhes. Por exemplo, voltando na questão do diretor que está imaginando o cenário, né? Ele vai precisar de um roteirista, não vai precisar daquela pessoa que terminou de gravar aqui agora, fazer a locação aqui, aí vai voltar daqui 3 meses no mesmo lugar, saber onde que estava o vaso, saber que cor que estava a roupa da pessoa, que tipo de roupa, como é que estava abotoado. Vai precisar de uma pessoa que tenha esta preferência de saber detalhes, de entender detalhes.
Nossa, né? que legal. Aí já contrata primeiro, né? Aí você analisa todo mundo, fala, não, esse aqui pode ser pro roteirista, esse for figurino. Por Seria exemplo. legal. Exatamente, Né? exatamente. Todos têm a sua força, né? E nesse mesmo patamar, nós temos os realistas. São os analistas e os realistas. Os realistas é o seguinte, é um número seco. Extremamente objetivos. Você pergunta quanto que é o mais 1, 2. Ótimo, acabou. Né? O detalhista ele vai saber de onde que saiu o 2. Por que 2? Por que 1 mais 1? De onde saiu o 1? Por que tem que ser 1? Vai começar a detalhar. O realista é esse número, pronto, acabou. Então ele parte de um pressuposto assim, que ele precisa do número, ele precisa de ter pessoas que ele confia do lado dele, porque ele vai usar aquele número, ele não vai questionar aquele número. É aquele número e a partir de então ele trata aquele número como um certo ou verdadeiro e pronto, e acabou. Né? Nesse tipo de preferência cerebral, dentro do analista e realista, nós vamos ter aí os matemáticos, os cientistas, os programadores que trabalham com computador, os engenheiros, os contadores, tudo que trabalha com número. Eles têm a preferência de trabalhar isolados. Esses os analíticos, não. Os analistas realistas, que usam o lado esquerdo superior do cérebro. Tá. Então, normalmente quem usa o lado esquerdo superior do cérebro, aí eles vão ter a parte do analista e do realista juntos. Ali vão estar concentrados em cada um dos quadrantes. Nós vamos ter duas preferências. Entendi. E já, por exemplo, falando das profissões que eu não falei do canto superior direito, né, que são os estrategistas e os criativos, aí nós vamos ter aí cantores, atores, vendedores, líderes visionários. Tá? Gente, eu sou de certeza. A gente vai fazer esse teste aí. Vamos sim. Aí, no caso, por exemplo, a pessoa faz uma consulta com você para saber? Tem que fazer uma consulta. Tem todo um questionário que ele é montado para dar esse resultado. Ele é uma coisa espetacular. Minuciosa. Tanto que essa ferramenta ela veio da África do Sul, você acredita? Não. Veio da África do Sul. É uma das ferramentas que eu considero mais completas hoje para você determinar, você enxergar quais são as suas preferências dos seus comportamentos, você começa até a entender quais são os seus sentimentos perante isso, quais são as suas preferências e sentimentos, quais as profissões que são mais adequadas para você, quais as habilidades. Quais os relacionamentos que são mais indicados? Inclusive os relacionamentos. Eu acho, tipo assim, conhecer, oi, tudo bom? Tudo bom. Então, pra gente ter alguma coisa, você tem que passar pelo Campelo antes. Tá, muito obrigada. Tá, mas eu tenho que ter acesso. Você vai ser um psicopata. Vai que, tem algum distúrbio. Olha, mas é uma boa. Se ela é psicopata, tem até um negócio de traços de caráter que fala de psicopatia, masoquismo, que a gente pode depois falar noutra oportunidade. Isso. Aí, Ari, vai desvendar o mistério, hein? Eu acho, hein, Ari? Toma cuidado, hein, Ari? Agora... Você sabia uma curiosidade que, por exemplo, quem não é desvio de caráter e de personalidade. Não é desvio de personalidade, mas é problema de caráter. As pessoas que têm algum tipo de psicopatia, elas normalmente têm o corpo triangular. Eu vou deixar só isso como curiosidade para corpo triangular, mas de cabeça para baixo ou de cabeça para cima? São a base do triângulo é em cima e a fina para baixo. Jesus, eu sou meio assim, viu? Que minhas pernas são finas, meus ombros são... Mas é o crossfit. Eu não tinha esse ombro. Gente, eu não tenho culpa, eu vou parar de fazer crossfit. Eu vou correr. Não, mas não é traço, não é desvio de personalidade, é traço de caráter. Mas legal, bacana. Super melhor, eu tô me sentindo melhor. Se você me chamar de novo aqui, eu falo pra você. Vai ser assim agora. Tô falando porque ela ficou fazendo isso pra mim antes de começar. Aqui a gente tem umas brincadeirinhas internas que né? Picking off. Vamos pro lado agora inferior que fala? Esquerdo inferior. Esquerdo inferior é o lado que trabalha mais o límbico emocional, então são as pessoas que têm como base o lado emocional. E ali dentro nós temos os dois perfis. Nós temos os perfis das pessoas que são organizadas. Dani, são aquelas pessoas extremamente detalhistas, organizadas, gostam de limpeza,
gostam do negocinho certinho, milimetricamente definido no seu lugar. Tudo tem que estar no seu lugar. Não sou eu. Tudo tem que estar certinho, né? Do lado esquerdo, tanto superior quanto inferior, eles têm uma preferência em ter a base das decisões dele no passado. Isso já aconteceu no passado, já deu certo e é a forma que eu vou fazer. Porque já é uma coisa já constatada no passado. Então elas têm essa preferência. Elas trazem a energia do passado para o presente. Para o presente. Então, se isso funcionou assim, então vai ser assim. Tem que ser assim e será assim o resto da vida. Entendi. Né? Então são as pessoas organizadas. Nesse mesmo quadrante, nós temos os preservadores. São aqueles que cultuam a cultura, as regras, as normas. Eu entro pela porta tal, eu saio pela porta tal, eu vou para a sala de aula, eu tenho que sentar naquela carteira, eu passo 10 anos na faculdade. Assim. Juro por Deus, eu vou no restaurante, eu gosto de sentar no mesmo lugar. Em casa eu gosto de sentar, se alguém sentar no meu lugar eu fico angustiada. Aqui eu tô acostumada a sentar aqui, se um dia você sentar no meu lugar, eu tiver que sentar em outro, eu fico meio... Mas assim, não fica irritada, mas eu fico tipo... A pessoa não fica confortável. No CrossFit, eu chego, às vezes tem gente no quadradinho lá que eu treino, eu já fico assim, tipo, já cheguei e falei assim, oi, tudo bem, hein? Você suportaria? Você tá no meu quadrado. Tipo, de vazar. Dá licença. Não, dá licença não, some. Tô brincando. Que psicopata, gente, é mania, entendeu? Mas assim... É o segundo traço do próximo programa. Mas, meu Deus do céu, não fala assim que já tá difícil parar daqui, entendeu? Falando assim, não tava arrumando ninguém. Mas eu não era assim. Eu percebo que depois que eu comecei a ser mais organizada, que eu nunca fui organizada. Olha como que é louco o que você tá falando. Eu nunca fui organizada. Aí de 5 anos eu comecei a assistir e tal, condicionei o meu cérebro que eu ia começar a me planejar e organizar o meu planejamento. Perfeito. A partir disso, eu comecei com esse negócio aqui da cadeira, do horário pra acordar. Quando eu não acordo e não vou treinar, por exemplo, sábado. Se eu acordar atrasada ou alguma coisa e não der pra ir no treino, eu fico... Tipo, o dia não fica legal, fica desconfortável. Não acredito que eu não acordei. Desconfortável. Aí você começa a ver a foto das pessoas que foram, tudo alegre, tirando aquela foto, fazendo. Que eu não tava lá? Fazendo suado, endorfina. Aqueles nomes dos crossfits que eu não consigo registrar. Fiz 15 UDs, 10 bumps, sei das quantas lá. Aí você fica. Aí eu fico meio tipo, putz, tinha que ter ido. Por que eu não... exatamente, fica desconfortável. Então, Dani, isso que você acabou de falar é o exercício que a gente propõe para que as pessoas despertem porque os outros lados. Exatamente, a gente pode despertar. E aí a gente começa a utilizar o nosso cérebro de uma forma com mais quantidade de energia espalhada no cérebro. E olha só, uma curiosidade que você falou que talvez você não percebeu. Você falou de um traço que você se enxerga no superior direito. E você falou de um traço que você se enxerga no inferior esquerdo. Então são 2 pontos equidistantes que nós temos das preferências cerebrais. E eles estão entre 3% da população mundial, que é assim, que são os pontos mais equidistantes. O superior direito, você é uma raridade, tá? Psicopatia, gente! Não, você é uma raridade. Olha, tá bom, olha, os psicopatas, o lado bom dos psicopatas são grandes líderes, são grandes influenciadores. Eu tô me sentindo melhor, gente! Olha aqui! Pra não deixar de ser essa coisa assim no vazio, né? Mas tem os outros 4 traços que depois a gente fala. Tá bom, por favor. Vamos lá que a gente tá nos razões para preferência. Os 3%. Você é uma população mundial, você é um caso atípico no mundo, um caso raro. Olha, a pessoa rara, você que falou que eu não regulo bem, entendeu? Você tava certo, velho. É por isso que eu faço terapia. Qualquer coisa, né? Cadê o Dani? O Dani, você não tá aqui hoje, mas tá no braço. Eu adorei.
Agora. Então, ó, Enfim. só pra eu entender, a gente, vamos me colocar para as pessoas que talvez em casa também estejam se familiarizando. Eu me identifiquei com a parte que eu me acredito criativa, que a pessoa tá ali falando, eu já tô montando aqui, papapá. Por exemplo, eu fui numa reunião ontem de um novo programa e tudo mais. Na hora da reunião eu já montei todo o programa, só falta eu sentar dentro no computador e colocar. E acabou. Se eu quiser marcar uma reunião amanhã, tá tudo pronto. Eu sou assim. Mas eu me condicionei, já vai fazer uns 6 anos, sei lá, 5, 6 anos, que eu sou uma pessoa extremamente organizada. Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo. Se eu falar, coloca tudo no meu quadro. Eu quero olhar no quadro e saber o que eu vou fazer o dia inteiro. E não tá lá, eu falo, cadê todas as coisas aqui no quadro? Tem que estar no quadro. Então, tipo, coisas, eu passei a ser muito organizada. E essa organização me trouxe essa questão de, esse é o meu cantinho, esse é o horário que eu vou treinar, o horário que eu vou comer. E é o normal, por exemplo, das pessoas que têm o lado esquerdo do cérebro, são mais isoladas, gostam de estar sozinhos, né? Então, não tem necessariamente assim. Não gosto de estar com as pessoas. Exato. Eu prefiro... Perfeito. Prefere. Por isso que a gente fala preferência cerebral. Não é um quadradinho assim que você coloca lá que eu sou assim, pronto, acabou. Não, tem essa preferência. A gente tem a preferência. Né? Tem preferência de usar uma cor de uma roupa, né? Tem preferência de usar o cabelo de um tamanho. Tem preferência. As preferências podem mudar? Podem, né? Como mudaram. Exatamente. Aí agora a gente parte pro lado esquerdo inferior. Esquerdo inferior é isso? Não, direito inferior. Mas uma particularidade ainda do esquerdo inferior e do direito superior, que você se enxergou nesses dois, como são 2 pontos equidistantes, quando estão em pessoas distintas, de pessoas diferentes, e elas não têm essa percepção das suas preferências, Dani, dá briga, dá rejeição. Simplesmente nem nunca vi a pessoa, nem nunca falei com a pessoa, não vou com a cara da pessoa. Entendi. Sabe? Dá ruído. Quando é marido e mulher, nossa, Dani, brigas. Chegando até a separação, né? Porque um tá pensando no futuro, lá na frente, e o outro tá pensando no passado, lá atrás. Então, se a pessoa não conseguir, fala assim, poxa, ele tem aquela energia, tem aquela força, eu tenho essa outra energia, essa força, vamos unir essa força. Eu sou os 3%, eu não vou dar certo com ninguém na vida, filho. Já acabaram as minhas esperanças. Porque se os negócios, quando estão organizados, já dá o fight ali, imagina quando tá no embolo igual eu tô. Eu sou os 3%. Agora tá explicado, eu precisava de uma lógica. Entendeu? Eu falei, eu vou morrer sozinha, velho. Tá bom, eu entendi. Não vai morrer sozinha, não, deixa eu te falar. Porque quando a gente consegue perceber a força de cada um e trabalhar junto, então dá o equilíbrio. Então eu tenho as duas forças disponíveis para mim. E se você consegue, você tem essas preferências e você consegue agir naturalmente, perceber nisso e tá tudo tranquilo, não se sente desconfortável agindo assim, cara, você tá no equilíbrio. Então você consegue transitar muito mais por vários meios, por vários mecanismos. Até porque o lado direito, ele é um lado grupal. É um lado onde precisam de pessoas ao seu lado. O lado esquerdo é mais você. Então, você vai ter momentos que vai assim, olha, você com você mesmo, e tudo bem. E você com outras pessoas, e tudo bem. Que é diferente daquelas pessoas que só tem um lado. Que ele só vai ficar bem o dia inteiro se estiver sozinho. Né? E a outra pessoa só vai ficar bem o dia inteiro se tiver acompanhado. No casal, por exemplo, vão sair os dois para jantar. O marido e a mulher vão para jantar. Aí o cara, a pessoa que tem a preferência do lado esquerdo inferior, quem que vai? Aí a pessoa da direita fala, eu. Né? Não, mas quem mais que vai? Vai fulano, vai ciclano. Porque se fulano for, eu não vou gostar. Porque se fulano for, já vai ser isso, já vem. Aí eu da direita, mas eu quero que vá fulano, porque eu quero conversar, porque eu não aguento o assunto mais dessa pessoa. Entendi. Aí começam as rusgas, as brigas, você não consegue te perceber. Começou a se relacionar, faz um testezinho, entendeu? Faz um testezinho pra saber, tal. Fala, não, vou te levar num amigo, vou te levar numa pessoa maravilhosa, entendeu? E quando você percebe, Dani, fica tudo melhor, as relações melhor, a comunicação melhor, porque você sabe que a outra pessoa prefere ser daquele jeito. E você tira o julgamento da pessoa, sabe? Por conta disso. Pro lado inferior direito, nós vamos ter os
os mais relacionais. São as pessoas que têm a preferência do lado social. Gostam de se relacionar com pessoas, adoram estar com pessoas, querem estar com pessoas, querem fazer um programa de casal, mas com outro casal. Vamos lá. Quanto mais gente, melhor. Não Noronha, não, né? Não Noronha, não no fim do mundo, não lá na cachoeira isolada. Não foi isso que eu quis dizer, mas tudo bem. Quem pegou, pegou. É que a gente... Eu não peguei, tá? É porque a gente falou assim, o casal, a gente vai querer fazer um programa de casal, mas não só o casal, com mais pessoas. Eu falei, Noronha, teve uma época que saiu o surubão de Noronha. Ah, não sabia. Mas pode ser também. Ué, cada um tem suas preferências. Pode ser também. Não precisa ir longe, aqui em Cuiabá tá difundindo muito isso, menina. Já tem os lugares, é verdade. Pego muitos casais que querem entender o que é que tá acontecendo. O que é que tá acontecendo? Já pensou um social com social? Vira uma sociedade. Olha, ele já pode pensar, não vamos dividir só a parte boa, não, vamos dividir a parte ruim também, os custos também, gente. O que custa? Aí o social, que é social, a outra parte... Ele gosta de se relacionar, então ele vai estar no máximo de pessoas. Então, para ele se perder... Gosta de festa, gosta de... Para ele se perder, ele está conversando com você, é um assunto muito legal. Já vem outra pessoa conversando aqui, ele já começa a conversar com outra pessoa, não concluiu o assunto com você, deixou você no vácuo, coisa parecida. Já está conversando com outro, já está conversando com outro. Então, ele vai parecer muito superficial, sabe? Com todo mundo. Ele vai ter... Sabe aquela coisa? Eu sou de todo mundo? Sim. Então é ele. Ele é de todo mundo. Nossa, você vai falando assim, eu vou conseguindo pensar em signos. Eu já vi um virginiano, agora eu tô vendo um sagitariano. Eu fico pensando assim, em signos. Ainda bem que é signo, daqui a pouco ela tá pensando em pessoas. Fulano é não, assim, mas eu já pensei também, já julguei um monte aqui. Falei, meu ex. O outro assim. ex. Aquela amiga minha. Já tá desse jeito. É desse jeito, né? Só e dentro do super... Não, com certeza. Mas do psicopata poderia, né? Tô brincando, vai. Social. E do inferior direito ainda nós temos o empático, que é aquele que gosta de se colocar no lugar do próximo. É aquele que vai ser uma pessoa que vai cuidar do outro. É aquele, por exemplo, se ele tá vendo... Poxa, a Dani não fez o trabalho que ela tinha que fazer. O chefe vai brigar com ela. Eu vou lá fazer. Vou lá e faço por ela. Se coloca no lugar da pessoa e faz. Às vezes não pode, deixa de fazer e por ela e faz pelo outro. Exatamente. Deixa de fazer por ela e faz por outro. Também tem as pessoas que são mais fraternos, então vão praticar mais caridade, vão estar mais ajudando pessoas, sabe? Porque vão estar se colocando no lugar das pessoas, são as pessoas mais sensíveis, né? Câncer, tá? São as pessoas... Eu tava pensando... Eu li seu pensamento. Peixes também, né? Também é bem emocionado. Nossa, como você essa palavra emocionado hoje aqui? Então são essas pessoas. Também elas gostam de se relacionar. Para elas praticarem isso, então elas precisam de pessoas. Então elas precisam se relacionar, elas precisam estar com pessoas. Você é câncer? Não. Ah, tá. Me fala o seu signo que eu direi qual lado você é. Então tá. Sagitário. Aí, Sagitário, eu tava falando do social. 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 O que mais? Sagitário, social e qual que é aquele que não tem muito pé no chão? Mas você deve ter trabalhado isso, né? Estrategista, criativo. Eu tenho dentro do Sagitário, que ele é bastante isso, né? Eu tenho comigo, eu sou muito estrategista, eu sou muito criativo e eu trabalhei dentro da minha vida, como eu sou analista, minha formação profissional é análise de sistemas, trabalhar com computador. Então, só que eu tinha um objetivo de trabalhar com o computador, que era o desvendar o computador, sabe? Sim. Então eu tinha aquela questão da criatividade e para trabalhar lá eu sempre tive facilidade com a matemática. Então, o analista, o desenvolvedor, então ele trabalha com números e detalhes. Em determinada fase da minha vida, tinha até um programa de humor, que talvez você não era nem nascida, né? Eu não lembro nem o nome, se era Balança Mas Não Cai, alguma coisa assim, acho que você nem nunca ouviu falar, que tinha um personagem que falava assim, ó, é que eu gosto das coisas nos mínimos
meninos, ele até fazia assim. Eu lembro mais ou menos. Pô, ele fazia assim como era. Não é da escolinha lá do professor Raimundo? Um desses programas, são tantos programas, um desses aí. Não precisamos falar de idade aqui. Eu gosto quando chega na minha idade, eu gosto de falar a minha idade, porque todo mundo fala assim, nossa, você tem tudo. Com certeza, que você falou 50 e 5, eu faço 56 daqui um mês. A gente tem dia de 52, 55. 55, daqui uns dias eu faço 56. Sagitário, é finalzinho de novembro ou dezembro? Dezembro. 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, nunca mais vai esquecer. 13 de dezembro, tá aí anotado, a gente não vai esquecer. Então eu tenho esse lado, né? E o que eu não tenho de força realmente dentro de mim? Eu tenho do social, eu tenho do estrategista, eu despertei. O que eu ainda não tenho, que eu trabalho para ter, né? E é o ser organizacional e o preservador. Dani, aparece um aparelho novo. Para você é difícil, né? Aí aparece um aparelho novo. O que o preservador e o organizador vai fazer? Ele vai abrir, ele vai ler o manual. Ele vai ler a introdução, o que vem dentro da caixinha, o que serve cada caixinha, o númerozinho, onde que tá. Aí ele vai separando exatamente igual o desenhozinho que tá lá no manual. Aí ele vai lendo. Eu já abro a caixinha, já tiro, já fico olhando por onde que comaram. Tipo, vai pela sua criatividade. Vou fazendo assim, daqui a pouco funciona. Então, mas olhando por esse lado, eu me sinto mais estrategista e criativo, porém, eu tô desenvolvendo o lado organizador e mais preservadora que eu sou, mas eu não tenho muito essa coisa no dia a dia, do tipo, igual dessa leitura do negócio, eu não gosto, até vou fazer um bolo, eu gosto de fazer da minha cabeça, eu só, vai o quê? Eu vou no olhômetro. Então, tua preferência é estrategista criativa, tua preferência é o superior, e o superior direito. Nós temos escalas de preferências. A gente prefere, quando fala preferência, assim, tem um, mas eu tenho os 2, o 3, o 4. Nós temos os 8 dentro da gente. Né? E quanto mais eu estimular aquele que está mais longe da minha preferência, maior a minha capacidade de usar o cérebro, de raciocinar, de pensar, de se racionar. Vou estimular o cérebro. Tanto é que dentro das atividades, o que a gente faz? A gente separa os quadrantes, vê o quadrante que você tem menos habilidade, menos preferência, e a gente coloca 4 metas para ele. Né? As metas que você escolher. Aí o terceiro a gente coloca 3 metas, o segundo coloca 2 metas e o primeiro quadrante 1. Então, por exemplo, numa sessão de a gente fazer uma análise, a gente tira 10 metas de vida para você, que você vai usar na tua parte profissional, social, onde você for, onde você quiser usar. Né? Eu já fiz isso, por exemplo, para uma amiga que ela queria correr a primeira maratona dela. Então a gente montou a estrutura do cérebro dela para ela correr a maratona. Olha. Porque, por incrível que pareça, mas maratona não é exercício físico, não é correr? Sim, 10%. Os outros 90% é a nossa capacidade mental. Porque se eu acredito que eu não dou conta, Dani... Você não vai dar conta? Eu não vou dar conta. Eu posso treinar o ano inteiro, eu não vou dar conta, porque eu não vou acreditar em mim. Exatamente. Por isso que muitas pessoas gostam de ter ao lado, principalmente pessoas que não confiam, não acreditam muito nelas mesmas, pessoas que acreditem por elas. Um exemplo, eu estava no CrossFit hoje e uma pessoa estava sem dupla. E ela treina muito, né? Aí eu fui ser a dupla dela. E eu falava, gente, eu não vou conseguir com esse peso. Aí tentava lá, conseguia. Aí na última rodada eu falava assim, não tem a mínima possibilidade de eu levantar. Meu braço tá doendo, não dá. Vai. Conseguiu? Mas não sei. Vai. Consegui. Conseguiu. Dani, eu vou te dar um número, tá? Quando você acha que você não consegue mais, que não dá mais, você ainda tem 30% de capacidade física para você conseguir. E vou te falar mais uma coisa que aconteceu. Teve uma corrida agora, domingo passado, né? Eu fiquei lá, como eu tô voltando à maratona, então eu corri 5 quilômetros, né? Só para estar lá no evento e tudo mais. Então eu vi muita gente chegando. Eu vi várias pessoas de várias idades. Eu vi um jovenzinho chegando, ele estava chegando, que era a subida do TRT, ele estava chegando de cabeça baixa caminhando. Eu falei, rapaz, falta só 70 metros, dá um tiro. Eu quero ver você correndo, quero ver você passando por todo mundo, eu do lado dele. Nunca vi a pessoa na minha vida, tá?
Dani, as pessoas que estavam isso vendo ali, mesmo. ele saiu correndo, ele passou todo mundo. Ele passou todo Olha. mundo. E foi assim com senhoras. Eu falei, que lindo que a senhora chegou aqui agora. Agora eu quero ir dar um trotezinho, chegar bonito pra foto da chegada. Aí a pessoa chegava assim, Dani, é o que a gente precisa no mundo. Exato. Pessoas que incentivem a gente As outras. positivamente. Porque negativamente já tem até demais. né? A gente não pode falar. Um monte. Tá aí espalhado em tudo que é lugar, nas famosas bolhas. Ó, eu acho que a gente já ajudou bastante as pessoas e o que a gente vai falar agora também vai ajudar muitas pessoas em casa, mas só pro tempo não extrapolar e a gente não deixar de falar bem também, que são os livros. Olha, te agradeço. Ah, né? quero muito. Já são Inclusive é seus. presente. Lógico. Esses dois, deixa eu colocar pra lá, né? Ui, enquanto eu coloco aqui, vamos falar desse daqui, que Então, é o Bora Dani. pro Jogo. Todo mundo fala assim, ó, que a pessoa na vida tem que plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro, né? Ai, me ajuda! Feito! Tipo, qual deles? Cumprido! Dani? Qual que você quer que te ajude? Mas me ajuda a escrever o livro. Não quero morrer agora não, tá? Olha só, o Bora pro Jogo, se você quiser montar uma estratégia. Tipo, eu quero montar uma estratégia pra escrever um livro. O Bora do Jogo vai te dar todo passo a passo para você escrever um livro. Quero construir um negócio. Ele vai te dar toda a estratégia para você construir um negócio. Quero realizar uma meta. Ele é estratégico. Ele vai te passar passo a passo. São vários exercícios. Cada capítulo ele é escrito no máximo com quatro páginas. Então não passa a ser uma leitura cansativa. Uma leitura cansativa. E a cada 4 páginas você tem uma tarefa para você fazer. Né? Que legal! Então ele tá voltado para isso, ele é bem prático, ele vai para prática. Entendi. E aqui tá. A vida é um jogo. Vence aquele que planeja, tem motivação, suas ações são estratégicas, mantém o foco e o equilíbrio. Exatamente. Nossa, várias palavrinhas legal. Motivação, Que equilíbrio, a gente foco, usou tudo estratégia. aqui, né? A gente usou tudo aqui. E a Todas gente essas palavrinhas. pode condicionar o nosso cérebro. Para isso. Eu já tenho pessoas que já leram livro, já releram, trileram. Eu tenho pessoas que já montaram um negócio em Portugal baseado no livro e já mandaram depoimentos para mim. Olha, eu tô aqui inaugurando o meu negócio em Portugal baseado no seu livro. Nossa, Sabe? que massa. Não, e você lembra do meu propósito, que é iluminar caminhos? Tudo isso daí, isso aí recompõe, me reestrutura, me dá energia para aquilo que eu gosto de fazer. Sabe? Então, ó. E as pessoas que quiserem adquirir? Tá no meu WhatsApp, você pode colocar lá e pode comprar pelo WhatsApp. Tudo. O Instagram que fica rolando aqui tem tudo lá, as informações, tem link também para clicar, né? Pode ir direto no meu WhatsApp lá, o WhatsApp agora você pode negociar, até um monte de coisa, né? Até transferir dinheiro, né? Você pode comprar o livro, cada um ou o combo lá no meu WhatsApp. Ali. Né? Agora vamos falar. E o hábitos que curam. Dani, dentro da neurociência nós temos algumas escalas de como que a gente reage dentro do mundo. E uma delas são as crenças, sabe? E que a gente fala assim, se eu acredito que eu sou capaz, eu faço. Mas normalmente, você sabe aquele 1% de positividade que a gente tem, a gente deixa de lado, e 1% de negatividade, a gente dá valor e a gente deixa de lado os 99% de positividade que tem. Se eu tenho assim, tipo, olha, uma coisinha que me causa medo, é isso que vai impactar todos os meus outros recursos. Então, nesse livro, nós pegamos os principais hábitos, os 31 hábitos que eles podem nos curar, que eles podem nos levar a gente construir, a gente melhorar, a gente transformar, porque na vida da gente muitas vezes a gente fala assim, eu quero mudar, mas na realidade a gente muitas vezes precisa de transformação. Nossa, né? E tem uma explicação de como mudar e como transformar, mas a maioria das nossas ações, elas são voltadas para as mudanças, e aí a gente ensina ações para você se transformar. Da mesma forma, leituras com capítulos de 4 páginas, cada capítulo tem um exercício para você fazer e você vai se olhando, você vai se enxergando. Então, quanto a esse daqui é você mais profissional, esse daí é você mais intrapessoal, mas de você para com você mesmo. E assim, leitura, eu passei minha vida inteira sem ler, ter o hábito de ler. E quando eu decidi ser uma pessoa mais organizada e tudo mais, me voltar para mim mesma,
eu comecei a ler mais. Uhum. Então eu peguei algumas referências, fui lendo, teve alguns autores que eu tive mais identificação, fui lendo. E o que foi me mudando, foi me moldando, foi a forma que eles, pela vivência deles, me convenceram. Uhum. Então, ler um livro seu, Hábitos que Curam. Eu leio e falo assim, pô, eu vou tentar fazer isso aqui. Se curou ele, se funcionou para ele, se funcionou para várias pessoas que estão lendo o livro, então eu vou experimentar. E nesse experimento, eu fui vendo, realmente funciona. Olha que legal, é uma receita. Um livro, gente, dependendo do autor, tem que ter tudo isso também. Ele é uma receita de vida pra gente. Com certeza. E é provado hoje, Dani, que dependendo do hábito que eu tenho, ele pode somatizar uma doença. Depressão, câncer. Isso já é provado cientificamente. A gente não precisa entrar nesse ato. Mas se eu tiver o hábito de ter um pensamento negativo, eu vou somatizar isso dentro de mim. Eu vou transformar as minhas estruturas moleculares e eu posso simplesmente fazer nascer um câncer por conta do meu pensamento. Olha só que loucura. E é uma coisa assim... E esse poder negativo é o mesmo pro positivo. Exatamente. Eu posso curar. Exato. Que é a fé que cura. Bom, mas a gente fala uma outra vez, né? Até porque a gente tem que conversar sobre esses 3% aqui no finalzinho, né? Porque, pelo amor de Deus, esses meus 3% que eu tô ficando meio preocupada. E fazer um programa só que fale bem dos 3% que eu tô precisando. Então, Pelo, muito obrigada. Eu te agradeço. É sempre enriquecedor mesmo. Obrigada por vir e compartilhar com a gente toda essa bagagem sua, né? De experiências durante a sua vida como maratonista, como escritor, né? Como tá estudando também, né? Psicologia. Estudando psicologia. Então, muito obrigada. Eu que agradeço uma oportunidade de contribuir, compartilhar e realizar meu propósito. Bom, é isso. Então, até o próximo programa e até a próxima vinda sua. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.